Prepara-se para ir à polícia. Eu tive, de certo modo, alguma vantagem sobre muita rapaziada da minha idade, porque o meu pai era um operário agrícola alentejano. E, por visto, logo de muito novo, manifestou um bocadinho, conseguindo alguma referência em relação ao que se passava na altura. Ele tinha a terceira classe, sabia ler, o que na altura no Alentejo era uma mais-valia. Por conseguinte, discutir com as pessoas mais velhas, e se calhar da idade dele, não é? Apoiou as candidaturas na altura da oposição. Penso que o Quintão Meireles, já não me engano, pelo menos o Humberto Delgado, já morávamos em Miranda do Douro, porque o meu pai, entretanto, teve que sair do Alentejo e ir para as barragens, para o norte, para Trás-os-Montes. Saiu do Alentejo, foi para Trás-os-Montes nos anos 50. Tinha trabalhado na barragem da minha terra, que é no Torrão, para um empresário que era o Vaz Guedes, Muniz da Maia Vaz Guedes. Depois, devido a ser um bocado hostilizado lá na terra, porque não lhe davam trabalho naquele tempo, as pessoas tinham que se juntar na praça, e era na praça que eram escolhidos, que além de uma humilhação, também era uma grande... Era onde faziam toda a separação das pessoas, e esperavam que as pessoas até morressem à fome, não é? E ele tinha 3 filhos e resolveu ir para as barragens para o norte, seguir o seu antigo patrão. De maneira que nós fomos para Trás-os-Montes. O meu pai foi o primeiro, fez lá uma barraca. Mais tarde foi a minha mãe e eu e os meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. Éramos só 3 na altura. E por lá andamos. Eu tinha 3 anos, era Paradela do Rio. A primeira barragem era no Barroso, em Trás-os-Montes. Depois dali fomos para Miranda do Douro, fazer a barragem de Miranda do Douro, uma daquelas 3 barragens que agora estão em disputa. E nasceu lá um irmão meu, e o meu pai pôs o nome de Humberto, porque ele nasceu no dia das eleições do Humberto Delgado com o Américo Tomás, no dia 8 de junho de 58. Logo aí voltou a ter problemas, porque as autoridades lá do sítio achavam muito esquisito e queriam à viva força que ele não se chamasse Humberto, mas o meu pai achava que ele tinha que se chamar Humberto. Ficou Humberto. E nessa altura começamos nós na escola a perceberem o que era a discriminação, porque o meu pai também não queria que a gente usasse a farda da mocidade. E eu e o meu irmão mais velho, o meu irmão já andava na 2ª classe, e eu comecei lá a primeira. De maneira que foi uma grande luta para nós não usarmos a farda. Primeiro, a desculpa de que o meu pai não tinha dinheiro, que não sei o quê, era preciso comprar camisas, os calções, aquela coisa. E até que se meteu um padre à baila, que era um padre na altura que era mais ou menos também contra a situação. Ele até escreveu um livro que era o Dor e as Estrelas, não me lembro agora o nome dele exatamente. Era um padre a quem o meu pai pediu apoio, apesar de ele ser anticlerical, mas pediu-lhe apoio, e o padre lá conseguiu fazer com que a gente não usasse a farda e não fosse da mocidade portuguesa. Porque era uma cidade, porque fora das cidades, onde quer que andei à escola, sempre em Trás-os-Montes, não havia mocidade, ninguém até quase sabia, aquelas terriolas. Mas ali na cidade sabiam. De maneira que começámos lentamente, eu mais o meu irmão, a ter também aquelas atitudes de putos próprios de protestar, de protesto, não é? Fomos crescendo em Trás-os-Montes, lógico. Depois voltamos outra vez à origem, quase outra vez ao pé do Barroso, para outra barragem. Comecei a trabalhar aos 12 anos, acabei a 4ª classe. Não havia escolas para dar continuidade, e por incrível que pareça, o Salazar admitia que os filhos dos barrageiros trabalhassem a partir dos 12 anos, apesar de ser proibido antes dos 14. Mas para os filhos dos empregados das barragens, dado que não éramos lá, éramos gente que andávamos aos saltos. E
Mas, em todo o caso, não havia escolas para a gente continuar a estudar. Comecei a trabalhar aos 12 anos nessas barragens. Trabalhar e a descontar, quer dizer, legalmente, né? Pronto. Entretanto, rebenta a guerra colonial, já tinha rebentado. Senti que o meu pai, inicialmente, ficou muito revoltado porque os jornais traziam, enfim, aquela violência toda, sobretudo o século. E penso que o 1º de janeiro, que eram os jornais que a gente lia no Norte, mas passado algum tempo começamos a pressentir que o meu pai virou o bico ao prego, já não era a mesma coisa de querer matar pretos e não sei o quê, já era precisamente o contrário. Já achava... Porque, entretanto, comprou um rádio que ainda hoje temos, custou-lhe o dinheiro de um mês. E metia lá os amigos em casa a ouvir a Rádio Moscovo. Nunca mais me esqueço que nós íamos para a rua, eu e o meu irmão, tomar conta das redondezas para ver se não vinha ninguém esquisito. E ele, é claro, metia-se lá em casa com os amigos e tal, sobretudo gente do Sul. Porque nós estávamos entre as montes no Barroso e as barragens tinha quase tudo gente de fora daquelas terras. Gente que tinha andado por outras barragens, não é? Que acompanhavam a construção. De maneira que fomos acompanhando a evolução da guerra. Havia já na altura pessoas que trabalhavam na empresa que eram militantes, penso eu, que eram militantes políticos, que sempre que podiam escreviam os papéis às escondidas, que a gente encontrava aqui ou ali. A gente sabia que, já não sei porquê, o meu irmão era muito mais voluntarioso do que eu, metia-se um bocado nas coisas todas. Eu fazia-me uma certa aflição, ele ser assim muito desbocado, mas dava muita influência porque ele discutia política, tentava discutir, mesmo sem razão nenhuma, estava sempre a discutir e a dizer mal dos padres, e era assim muito reinoso. E apesar de tudo, aos 14 anos já tínhamos assim alguma consciência da guerra. Éramos contra a guerra. Se a gente perceber isto, vai lentamente tomando conta da gente. Acabam as barragens, quando eu tinha 14 anos lá no Norte, e viemos para o Sul. Viemos para a Alverca. Que era uma região mais ou menos... que estava um pouco em ebulição. Ali conhecemos, fui estudar de noite, comecei a trabalhar nas obras, depois, como eu queria ser mecânico, fui para uma empresa, ganhava 35 escudos nas obras, mas como queria aprender mecânica, fui ganhar 12 escudos para aprender. O meu pai sacrificou-se, eu e o meu irmão deixamos as obras e fomos para uma oficina. Ganhávamos menos de 1/3, mas não interessa. Queríamos era ser mecânicos. Estudávamos à noite e não há dúvida nenhuma que a escola de Vila Franca era, na altura, um viveiro de pessoal da oposição. A guerra do Vietnã ajudava muito, porque discutia-se muito abertamente a guerra do Vietnã. Era uma coisa que a gente não podendo discutir a nossa, discutíamos as dos outros, mas ajudava muito à formação da nossa consciência política. O meu irmão tinha 16 anos quando teve o primeiro contacto organizado com o Partido Comunista. Tínhamos um companheiro na nossa escola, que era da idade dele, uma coisa extremamente nova, e que aliciou o meu irmão, não é? E depois, a seguir, fui eu. Fazíamos parte, passado pouco tempo, fazíamos parte da mesma célula do Partido Comunista. Éramos todos jovens, exceto um que não tínhamos ainda feito a tropa. Íamos mudando de emprego, de fábricas e tal. E eu, entretanto, tive sorte de arranjar trabalho quando foi as inundações de 67. Tive sorte de arranjar trabalho na fábrica da cerveja que estava a construir, a fábrica de Via Longa, da Sagres. Arranjei trabalho aí, era uma fábrica que pretendia ser uma fábrica modelo, toda muito virada para a Frentex, toda cheia de democracias. Tinha uma comissão de trabalhadores, na altura, veja bem, antes do 25 de Abril. Era uma coisa assim um bocadinho fora do normal das empresas. Tinha self-service, a primeira empresa em Portugal com self-service, em 68. Tinha um refeitório que era uma loucura. O Érico Tomás chegou lá a ir
e ficava na fila com a gente para levar o tabuleiro dele. Essas demagogias aconteciam. Bom, aproximava-se o tempo do serviço militar. O meu irmão era mais velho do que eu e lembro-me que era o que questionava mais assiduamente o nosso controleiro, que era um tipo que mais tarde veio a ter um destino um bocado esquisito, que era o... Só depois, né? Depois é que eu soube que era o tal Augusto Lindolfo. Não sabia o nome dele, porque ele não tinha esse nome para a gente. O meu irmão questionava-o constantemente acerca da posição em relação a gente ir para a tropa. A gente ir para a tropa, quer dizer, ir para o ultramar. E ele, inicialmente, tinha muita dificuldade em responder a isto, porque ele achava que nós, os militantes, devíamos ir. Devíamos ir, mas no sentido de que, de quando viéssemos, ele se prevenia, dizia, bom, ninguém é obrigado a matar ninguém, mas um militante que desaparece é menos um militante que o partido tem. Não era tanto uma questão de dizer que era a favor da guerra, porque isso muitas vezes está muito mal contado, essa história. Eu não sou do PC e deixei de ser logo nessa altura, mas nunca aceitei essa, porque não era isso que se dizia. Nós não éramos obrigados, quer dizer, o PC não defendia a guerra colonial, aliás, se pudéssemos desertar e levar outros, era bem feito, não é? Mas não nos dava apoio para a gente desertar. E não deu. Não deu, e acontece que eu resolvi ir-me embora, porque o meu irmão era muito enérgico, mas era muito mais medroso do que eu. Eu achava que ele nunca tomaria a iniciativa de ir sozinho para a França. E achei que eu tinha mais capacidade para isso, que eu era mais calado, mas tinha mais genica. Resolvi ir eu para a França. Arranjei mais 2 companheiros, fomos para a França. Para a França. E, é claro, fomos a salto, porque eu era muito contra a questão, um pequeno parênteses, era muito contra a questão dos passadores. As pessoas que passavam, levavam dinheiro, eu era muito contra isso, porque achava que era quase um negócio dos negreiros. Eu, na altura, já tinha 18 anos quando decidi isto, fiz 19. Entretanto, o meu pai achava que devia de ir ao norte, onde ele conhecia aquela gente toda, em Barroso, falar com alguém que nos passasse para a Espanha. Mas eu era contra isso. O meu irmão, mais ou menos, quer dizer, mas eu era muito contra que um passador nos levasse. Eu achava que a gente conseguia ir. Achava que a gente conseguia ir, chegar à França. Bom, e fui para a França com 2 amigos, olhamos os mapas, conversamos e fomos de comboio até à Guarda, passei a fronteira, depois fui de táxi quase até ao pé de Vilar Formoso. Como era mais ou menos ainda do campo, porque ainda não havia muitos anos, tinha deixado o Barroso e a gente ali éramos todos rapazes do campo, não é? Passei um bocado mal em França, porque não sabia, não me tinha preparado nem moradas, nem língua, nem nada, nem dinheiro. Porque fugi sem dizer nada aos meus pais. Passei um bocado mal em França até que me orientaram para ir para o Luxemburgo. Fui para o Luxemburgo e depois de estar lá 4 ou 5 meses foi o meu irmão. Pronto, quando estou no Luxemburgo, entretanto fui para as obras. Passado pouco tempo fomos despedidos porque chegou as intempéries, chegou o inverno, mas consegui naqueles intervalos arranjar trabalho numa empresa. Fiz exame, como era torneiro mecânico, tive a sorte de ficar, pronto, abrigado, né, numa empresa, a trabalhar. Entretanto, eu, passado pouco tempo, comecei à procura de ter alguma atividade militante e dirigi-me lá a um sindicato, que era o Sindicato Cristão. Bom, inscrevi-me e tal, passado pouco tempo já era uma espécie de permanente. Comecei a dizer umas palavrinhas em francês, comecei-me a dar bem com o funcionário, ele queria fazer uma secção portuguesa, e então, pronto, ajudei-o a fazer a secção portuguesa. O meu irmão nunca quis trabalhar no sindicato, porque como tinha uma cruz, era o Sindicato Cristão, ele não queria nada com cristãos. E, entretanto, o Rui Patrício, que era o nosso ministro de Negócios Estrangeiros, foi um dia ao Luxemburgo fazer não sei o quê e constatou-se que ele ia lá para fazer a troca
da rapaziada que tinha fugido à tropa, e havia muitos. E então o meu irmão, não sei se a protesto disso, não, arranjou maneira de ir para a Suécia e foi para a Suécia, pronto. Fiquei sozinho naquele trabalho sindical, fui arranjando mais uns amigos, fomos fazendo aquele trabalho, mas eu comecei a esgotar-me. E, entretanto, contatei a Luar. Já não sei a propósito do Paulo Inácio, um dia foi ao Luxemburgo. Não me disse que ia lá, mas estas coisas são assim. Aquilo também é uma parvalheira, aquilo era uma terriola pequena. E eu vou para a estação de comboio e vejo, o que é que este gajo está aqui a fazer? Então disse que tinha ido à minha procura. E à minha procura, fiquei muito aflito, não é? Porque vê-lo ali, não é? Ao pé da estação do comboio, perguntei, disse, não havia problema, tudo bem. Fomos almoçar e tal, estivemos ali, conversámos muito, discutimos muito, perguntei muita coisa. Porque eu já tinha estado com ele em Paris, já tinha vindo a Paris até com ele 2 vezes. Uma vez perdi-me, não encontrei a pessoa que me havia de levar a ele. E depois, a segunda vez, já consegui falar com ele. E à terceira, né, foi ele ter comigo, pronto. E então sugeriu-me ir para Portugal fazer a tropa. Uma vez que eu tinha fugido à tropa, mas eu nem sequer tinha feito a inspeção, nem nada, era compelido, pronto. Convenceu-me de ir fazer a tropa, eu vim fazer a tropa. Como, aliás, fez isso com muita outra malta. Outros companheiros meus, né? Que os vim só a conhecer depois. De maneira que vim para Portugal fazer a tropa com a condição de não ir para a guerra. Pois eu tinha fugido à guerra. Vim fazer a tropa, mas, entretanto, estava na recruta e um belo dia ouvi que tinha havido uns tipos, tinha havido a polícia apanhou um material, não sei o quê, percebi qualquer coisa muito esquisita. No outro dia, o meu oficial, que era o Ianes, nessa altura já era o Ianes, foi lá ao meu armário, espreitar o meu armário. Entrou na caserna, pensei que iam, enfim, não é, que iam fazer outra coisa qualquer e tal, chegou ao pé de mim e tal. Eu, por acaso, tinha o armário aberto e estávamos para vir embora, para casa ao fim de semana. Não percebi nada do que era aquilo. Na segunda-feira, quando eu fui para a tropa, o meu oficial, que era um marciano, chamou-me à parte e disse-me, ó 69, você ponha-se a pau que você é PS. Eu não sabia o que era PS, mas isso é o quê, pá? Pá, PS é politicamente suspeito. Eu fingi-me assim de anjinho, ele disse, ponha-se a pau com o nosso Porriel, que ele é da Polícia Militar, é da Polícia Judiciária, e é da PIDE, disse-me o gajo. Eu fingi que não é nada comigo, disse, está bem, deixa estar e tal. Eu tinha alguma simpatia por esse oficial. Um dia disse-me assim, olha lá, você é do Torrão, eu sou. Você conhece lá a família, não sei o quê? Não, eu não me conheço, mas eu não fui lá criado. A minha noiva é de lá. Eu assim, olha, pá, que engraçado. Eu cá para mim, olha, estou a jogar em casa, a noiva deste gajo é da minha terra. E depois os milicianos, normalmente, era malta já um bocadinho contaminada, por mais de 68. Estudantada, né? Porque os milicianos eram estudantes universitários que normalmente eram postos fora da tropa, né? Da universidade. Bom, de maneira que a gente, assim, nos piscares de olho e tal, já havia ali uma cumplicidade. Parecia ele que sabia o que eu andava a fazer na tropa, e eu parecia-me a mim que ele que era um tipo que apoiava. De maneira que, é claro, fiquei com aquela, mas pensei assim, bom, se isto é malta da Luar que foi presa, se eles quiserem, já me tinham vindo pescar a mim, sabem onde é que eu estou, porque eu quando cheguei entreguei os papéis. Entreguei o meu cartão de Luxemburgo, da empresa, tive que entregar o meu documento de identificação e o meu passaporte, que tirava-se na altura um passaporte de regresso a Portugal. O que se passou em concreto foi o seguinte, é que eu vim para Portugal e não sabia que tinha vindo mais uma porrada de outros militantes como eu. Não nos conhecíamos, não sabia da existência deles. O que eu sei depois, mais tarde, uma vez que eu tenho a ficha da PIDE, está lá escrito isso tudo. Havia
um companheiro nosso, que era um oficial desertor da Guiné, que tinha sido mandado para Portugal, que era para ser uma espécie de nosso controleiro dos militantes da Luar que estavam na tropa. Mas ele não nos conhecia a gente, nem a gente o conhecíamos a ele. O que ele tinha era os nossos nomes e as nossas moradas para nos ir contatando. Acontece que ele teve azar, foi preso aqui mais ou menos nesta zona. Foi preso e pronto, foi preso e aquilo desmoronou um bocado a organização. Deu origem à apreensão de todo esse material que eu não sabia da existência dele. Que demorou, foi uma grande coça que a gente levou, porque perdemos muito material e muito dinheiro e muito trabalho, que demorou muito tempo a colocar cá as coisas. E normalmente as coisas eram colocadas cá para que não se soubesse que elas existiam, porque, por exemplo, para ter explosivos era fácil, muitos de nós trabalhavam em pedreiras, ao próximo delas era facílimo, mas ficava-se a saber. Eu, por exemplo, enquanto estive na tropa, tinha a chave, fiz um duplicado, porque, como era muitas vezes castigado, fiz um duplicado da chave da armaria, de maneira que entrar na carregueira e levar as armas que estavam lá, também não tinha muita complicação. Não era ali, mas eu, de toda maneira, tinha a chave daquilo. Bom, e eu digo assim, não me quiseram prender, devem andar em cima de mim a ver a coisa, né? Entretanto, mandaram-me para Lamego, para os comandos, que eu não pedi, e na altura era costume mandarem para as tropas especiais, quem se oferecia. Mas mandaram a mim mais uma quantidade de outros companheiros que não nos tínhamos oferecido. Passado poucos dias, mandaram-nos para Angola. Tivemos há poucos dias, a Lamego, mandaram-nos para Angola. Estivemos à espera de nos chamarem ali em Cavalaria 7. Olha, acabei por desertar. Eu, na sexta-feira, pronto, vim para casa, né? Fui falar com a pessoa que já tinha mais ou menos combinado com ele para me levar à fronteira. Mais dia, menos dia, né? Era, por acaso, um dirigente do MRPP que... Nós em Alverca tínhamos uma cooperativa livreira de que eu também era sócio, que era mais ou menos o MRPP que dominava aquilo. Eles sabiam que eu não era do MRPP e sabiam que eu não era do PC, mas não sabiam de onde eu que era. Mas eu também sabia que eles eram do MRPP, mas mais assim por amostragem, né? Eu fui ter com ele e disse, olha, vê lá se pode ser amanhã. Ele disse, está bem, pronto, fico todo contente, porque apesar de tudo foi levar um gajo que desertou para levá-lo à fronteira. Aí já me foi levar ao mesmo sítio de onde eu, em 69, tinha fugido. Pronto, já mais ou menos, aquilo já eu conhecia, né? Só depois, mais tarde, é que eu vinha saber o que é que tinha acontecido, mas na altura não sabia. Quando cheguei a Paris outra vez, que me apresentei ao Palma, passado uns tempos, depois tive que recomeçar os contactos. Ele, à medida que íamos chegando, ele ia tentando perceber, porque ele não tinha percebido o que é que tinha acontecido cá em Portugal com o material e a malta que tinha sido presa. Uma coisa que ele temia era que todos nós fôssemos presos. E de nós, penso que só foi preso um. Os outros continuaram na tropa, fizeram o 25 de Abril inclusivamente, há pelo menos 3. Houve uns 4 que chegamos à França. Houve um único que foi para a Guiné. Mas na França o que acontece é o seguinte, eu e todas as pessoas éramos aconselhados a não nos legalizarmos e a não pedirmos o estatuto de refugiados, para podermos andar mais à vontade. Tanto mais que nós não queríamos ficar em França. Voltamos a pôr-nos à disposição da organização para voltar. E de vez em quando íamos chatear. Paulo Inácio, quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? Bom, ele ia sempre fazendo um grande esforço para que a gente se aguentasse. Tenham calma, não sei o quê, tal. Mas, entretanto, aproveitando o tempo de estar na França, eu, claro, como já estava na tropa, inscrevi-me lá num curso de ginástica. Inscrevi-me não, quer dizer, havia alguém que dava de borla à gente. Há sempre uns revolucionários em qualquer lado que são prestáveis. E fui para uma escola de karatê, aproveitávamos, nós tínhamos ginástica, íamos mantendo ginástica, porque senão a gente depois para. Então. Entretanto, também aproveitava
ia fazendo uns cursositos de falsificação de documentos, temos que dizer as coisas assim, não é? Telecomunicações, a gente tinha rádios para praticar, não é? Eu, como de miúdo, estava mais ou menos prático nas barragens, a lidar, porque lidava normalmente com explosivos e essas coisas, também tínhamos mais ou menos alguma praticava-se de vez em quando pequenas experiências, porque havia que ter alguém que pudesse ensinar os outros. Não podíamos tirar a carta de condução legalmente, mas escrevíamos nas escolas de condução. Foi o meu caso e de muitos outros. E então íamos até onde fosse possível. Quando estávamos em condições de ir a exame, a gente não aparecia, porque pagava-se as lições todos os dias. E depois tínhamos carros nossos onde a gente praticava, mais um bocado, porque o Paulo Inácio não dava a carta de condução a ninguém que não soubesse conduzir. Porque não dava uma carta de condução, mas tínhamos que saber conduzir. Quando eu vim para Portugal, eu tinha estado, antes disso, num campo de treino. Mais outras 5 pessoas tínhamos estado a praticar tiro e a reverem as falsificações de documentos, aquela falsificação simples, porque assim não era propriamente fazerem documentos novos, era pequenas alterações a documentos. E as comunicações também, via rádio. Depois disso, depois de termos estado nesse campo de treino, estávamos mais ou menos disponíveis, como éramos todos soldados, todos tínhamos estado na tropa, bem ou mal a gente desenrascava-se. Quando viemos para Portugal não tínhamos nada, não tínhamos nenhuma missão específica, ao contrário do que muita gente pensa, não vínhamos fazer nada em concreto. Porque eu, a primeira vez, quando vim fazer a tropa, as únicas indicações que eu tinha era para eu verificarem os postos da Guarda Republicano, onde é que havia sargentos e onde é que havia oficiais, que era mais ou menos para a gente estimarem. Porque os soldados da Guarda, a quantidade deles tinha a ver se tinha sargento, eram tantos. Se tinha oficial, eram mais que tantos, porque era assim que a coisa funcionava. Era mais ou menos ver as secções de finanças, onde é que elas estavam, e a maneira de poderem. Pronto. E era o SAP, que era o Serviço de Abastecimento de Peixe ao País. Isto pode parecer engraçado, mas o Henrique Tenreiro, que era um almirante do tempo do Marcelo Caetano, era o dono aí de uma grande empresa do Serviço de Abastecimento de Peixe ao País. Peixe. Chamava-se SAP. Serviço de Abastecimento, que eram umas carrinhas todas modernas, todas higiênicas, tinham umas peixeiras todas bem vestidas, né? E então andavam de terra em terra vendendo peixe. Bom, e paravam normalmente junto às praças. E então uma das coisas para a gente ver era um bocado ver onde é que isso era. Bem, isto pode parecer esquisito, mas isto tinha um intuito. Tinha um intuito. Que era, eu penso que era depois para assaltar aquilo à frente de toda a gente e dar o peixe ao Zé Povinho quando tivesse muita gente ali. Era um bocado, acho que a ideia era um bocado essa. Essas pequenas ações, 3 ou 4 pessoas conseguem fazer. Penso eu que a ideia era essa. Quando eu venho para Portugal, mais o grupo com quem eu vim, quando fui preso, já depois de ter desertado, depois voltamos para Portugal. Nessa altura, eu vim mais o nosso chefe, chamemos assim, e um motorista de fazer o material à fronteira. Viemos de carro, o material vinha no carro, e quando nos juntamos na fronteira, enfim, desembaraçamos o material, tiramos-o dos sítios onde ele estava, separamos tudo, como deve ser, municiamos as armas todas. Os outros vieram de comboio, quando nos juntamos todos junto à fronteira de Portugal. Enfim, festa de distribuição das armas, enfim, dos sacos que cada um tinha que trazer, etc. E quando estamos a atravessar a fronteira, fomos presos. De uma maneira assim um bocado infantil, hein? Fomos presos assim de uma maneira um bocado infantil. Tínhamos talvez andado uns 200 metros. Desde que saímos do carro, juntámos todos num sítio mais ou menos escondido e fomos atravessar uma aldeia por dentro. O tipo que era o nosso chefe, que vinha a comandar aquilo,
era todo rígido. É por aqui que a gente vai. Eu não conhecia duas das pessoas que vinham no grupo, nunca as tinha visto. Por isso a gente em Portugal possivelmente iria cada um para o seu lado. Não faço ideia que nunca tirei isto ali, nem nunca quis saber disso. E há um deles que diz, a gente em vez de atravessar a aldeia, porquê é que não vamos aqui por fora? E o tipo que era o nosso chefe disse, não, por aqui é que eu já bati o terreno, não sei o que é por aqui, não sei o quê. Mas a verdade, mais tarde confessou-me ele que tinha passado lá, mas no inverno. E no inverno as coisas alteravam todas, os horários. E era suposto àquela hora os guardas espanhóis estarem a bater a cesta. E nós, quando começamos a atravessar a aldeia, os guardas espanhóis estavam a surgir-nos para as costas para irem bater a cesta. Eu, teimoso como sou e obediente como sou, disse aos outros, não, ele está a dizer que é por aqui que a gente vai. E seguimos-lo. E os outros, havia dois que, de certo modo, iam na minha conversa, e éramos 4 contra 2, pronto, os outros tiveram que sujeitar. E fomos assim apanhados à entrada da aldeia. Fomos apanhados, entretanto, fomos para o posto. O chefe do posto, o espanhol, o oficial, vem fiscalizar os sacos. Eu sabia o que é que os sacos tinham, mas os outros meus amigos, danados que estavam, termos sido presos, sentaram-se à porta do posto. Eu não me sentei, e até porque me tinha arrebentado o cinto e não podia trazer a pistola de lado, tive que a meter aqui à frente com a barriga, segurá-la entre as calças e a barriga. Eles trouxeram uma infusa daquelas de beber à espanhola, tem assim uma biquinha, bebe-se assim ao longe. Meus amigos beberam água e eu fazia sinal aos gajos para se levantarem. Eu não pude beber, dizia que não tinha sede, não tenho sede e tal, mas eu não podia fazer assim porque senão depois começava a saber, não, passei muita sede. Um guarda veio ver os sacos, passou e não viu nada. Eu descansei, porque já estava um guarda chegando, 6, 7, 8, e eu, isto é guardas a mais. E os meus amigos sentados. E um lá dentro, que era o chefe, tinha sido o primeiro a ir para dentro do posto, lá mais para o interior, identificar-se. Quando o chefe vem cá fora, o chefe do posto vem cá fora, abre os sacos todos, chega ao último saco, um inofensivo, saco plástico, com uma camisola de lã por cima, que era minha, trazia os detonadores elétricos todos, que deviam ser, não sei, pá, uns 200, em rolinhos, embrulhados em papel, o homem manda a mão, tira aquilo e os fios elétricos, aquilo tinha uns fios, não é? Ficam pendurados, o homem fica estarrecido, não é? Fica estarrecido a olhar para aquilo e ele, claro, percebeu que eram detonadores elétricos, que é que estes imigrantes fazem, porque em princípio éramos uns imigrantes, não é? Vinhamos a atravessar Portugal, para entrar em Portugal por ali, que era mais perto. Deveríamos ter alguém, suponho eu, do lado de cada fronteira a esperar por a gente. Deveríamos, suponho eu. Bom, só tive puxado a pistola e assustar o homem, mas eles eram muitos e fizeram quase para não se assustarem. Foi um caso sério para eles fugirem. E como fugiram em bandada para o interior do posto, levaram à frente o meu companheiro que já vinha a sair, que era o primeiro que tinha entrado. Ainda levaram mais outro na molhada, pronto, ficaram lá 2. Pronto, tive que fugir, mas entretanto eu fugi para um lado e eu ouvi as pessoas, havia um grupo de espanhóis que vinham entrar na aldeia. Imigrantes, não é? Pronto, deviam ter ido ver os terrenos deles. E só ouvi eles dizerem, ele dá um tiro, homem, porque eu ia de pistola na mão, a correr, não é? Pronto, conforme aquilo fugiu tudo, eu fiquei ali com a pistola na mão, o que é que eu vou fazer? Fugi. Era outro colega meu que ia fugir já lá muito à frente, apanhei-o lá muito à frente. Pronto, foi a gente os dois que fugiu, conseguimos chegar a Portugal. E andamos ainda um mês, e depois fui preso, eu mais ele. É claro, consegui chegar, consegui andar por aí uns dias, depois tive que ir a casa, pedi dinheiro ao meu pai, viu que a gente estava cá, né? Ninguém sabia ainda o que tinha acontecido em França, em Espanha, porque não tinha vindo nos jornais, não tinha saído, estava muito calado. E eu precisava de mandar alguém a Paris avisarem a organização que aquilo não tinha vindo nos jornais, tínhamos sido presos em Espanha. Fui até com o Carlos Cruz
passados uns dias, que eu conhecia dele ter sido professor na escola de Vila Franca, onde eu andei a estudar. Mas, aliás, eu já o conhecia até melhor, porque nas eleições de 69, ele não se lembra, mas nós tivemos, inclusivamente, lá na associação que ele era professor, também, que era o Casim, tivemos lá a fazer um trabalho em conjunto para a CDE. Pronto, fui à procura dele, pensei assim, bom, este gajo é o único que eu conheço que se pode relacionar com o nosso chefe que estava preso em Espanha, e a ver se ele vai à França tratar de avisar, né, o pessoal da França. Fui ter com ele muito desconfiado em relação a mim, que eu percebi, né, porque ele não se lembrava nada de mim, é lógico, porque ele não tinha sido meu professor direto, era na escola onde eu estava, mas não era meu professor direto. Bom, lá não sei, ele desarrascou-se a mandar para alguém à França avisar ao ar, mas, pelos vistos, o Paulo Inácio até já estaria cá, eu não sei, talvez já cá estivesse. Nunca perguntei isso a ele, nunca, porque nós nunca discutimos estas coisas, mesmo depois do 25 de Abril. Muitas destas coisas que eu estou a dizer nunca foram tiradas a limpo, nunca discutimos entre nós. Andávamos sempre à espera de um momento que cada um pudesse contar a sua versão e depois alguém no conjunto. Porque eu nunca gostei de contar estas coisas em conjunto com outras pessoas, porque há sempre uma tendência para como é que quer dizer, para limitarmos uns aos outros, não é? Para influenciarem. E eu acho que as coisas têm que ser contadas livremente por cada um, porque há muitas versões que se chocam, mas é bom que seja assim. É bom que seja assim. Eu bem, mas acho isso útil. Depois fui preso no Barreiro porque eu tinha ido à procura de um saco que um companheiro meu trouxe da França e ele veio legal. Ele veio fazer a tropa, assim é que é. E mandou vir o saco da minha roupa que eu lhe deixei em França. Mandou vir com uma pessoa da Alhandra. E ele combinou com essa pessoa ir à Alhandra buscar o meu saco. Para o Barreiro, levou-o para casa. Bom, seria aquilo que chama o meu ponto de apoio em Portugal, esse. Que é um dos tais que foi comigo para a França e para o Luxemburgo a primeira vez. Que eu, quando desertei, fui para a França, ele estava no Luxemburgo e veio do Luxemburgo para a França para estarmos juntos. Conclusão. No dia que eu fui à procura dele ao Barreiro, que eu tinha arranjado um quarto, ele não estava em casa e não estava lá o saco. Mas eu, quer dizer, também me rodeei de muitos cuidados, não o encontrei, ele não estava lá. E a mãe dele disse que ele foi ter consigo ao Algarve. Eu achei aquilo muito esquisito. E ela diz assim, mas o saco que você tinha aí foi para a casa do fulano. Eu havia um tipo no Barreiro, que era muito amigo desse meu amigo que tinha o saco. Fui ter com ele, um tipo chamado Manuel Felizardo, que era precisamente daqueles grupos católicos progressistas que havia no Barreiro. Ele era bancário, um ativista sindical, a sério. Fui ter com ele e pedi-lhe para ele e comigo a ver se desencantávamos o tipo que tinha o meu saco. Ora, quem é que era o tipo que tinha o meu saco? Aqui é que está a história toda. Era um tipo que em França tinha dado o passaporte dele, verdadeiro, ao rapaz que veio, que era o meu apoio, cá em Portugal. Deu-lhe o passaporte dele. Esse meu amigo deu o passaporte ao meu chefe, que vinha comigo, que não precisava de o ter trazido. Porque passaportes havia a gente tinha passaportes com fartura. Quando somos presos em Espanha, esse meu amigo descobre aí os passaportes que ele trazia. Contra todas as normas e contra tudo o que ele nos exigiu, a nós, nos termos suspeitos de tudo, menos os nossos documentos, ele trazia 5 passaportes com ele, entre os quais esse passaporte verdadeiro. O que é que a PIDE faz? Vai ter com a família desse moço, ao Barreiro, e intimida a família a fazê-lo vir da França. A PIDE viu que era gente mole e mandaram-no vir da França e ele veio. Quando chega a Portugal, denunciou o gajo a quem ele deu o passaporte, que era o meu ponto de apoio. Está a ver como é que as coisas começaram a encandear. A PIDE prende esse moço, que era o meu ponto de apoio.
Mas ele está preso há uma semana, mas não diz quem eu sou. Conseguiu-se aguentar e nunca disse quem eu era. Pronto, não sei, mal o conheço e tal, o Leão, porque a gente brincadeira. Chamávamos o Leão uns aos outros. E então, pronto, não me denunciou, esteve ali preso. Mas eu, como fui buscar o saco à casa dele, ele diz, eu tenho o saco ali em minha casa. Ele estava na casa do meu irmão. Fui à casa dele buscar o saco, chega à PIDE e prende-me. Que estava tudo feito com a família. Enfim, as pessoas ficaram cheias de medo, não é? Primeiro chega uma patrulha da GNR, cerca a casa e quando eu vou à janela, passei pela janela, vejo os gajos. Mas eu não tinha já a pistola no saco, já tinham levado a pistola, porque eu tinha deixado lá a pistola, na casa do outro. Bem um bocadinho chega a PIDE. Eu vejo chegar a PIDE, meti-me na cama. Meti-me na cama, pensei assim, bom, estes gajos agora vão dar cabo de mim. Fingi que estava a dormir. Os gajos entraram, eu ouvi eles perguntarem onde é que está o gajo. E eu ouvi os gajos virem para o corredor afora da casa. A casa não tinha ponto de sair, a não ser 2 janelas para a frente. E eu deitei-me na cama, estava acordado, mas fingi que estava a dormir. Levantaram-me, né, começaram logo a espancar-me ali. Como é que eu me chamava, como é que eu não me chamava. E eu disse, está aí. Porque eu tinha o meu bilhete de identidade, minha carta de condução, a minha licença militar e o passaporte no casaco. Estava. Os gajos viram, e aquilo até batia tudo certo. Batia tudo certo até por uma razão simples. Porquê? O meu passaporte era verdadeiro, tirado com um bilhete de identidade falso. Porque nós, naquela altura, em França, decidimos verificar a qualidade dos nossos documentos, indo com documentos falsos, tirar documentos verdadeiros. O que era assim um bocado, para muita gente era arriscado, não é? Mas tínhamos tanta certeza que ninguém via nada, porque era tudo igual, não é? Já tínhamos uma certa capacidade. Bom, levaram-me para Caxias, né? Nessa noite, claro, fui preso. Devia ser 1h30, 2 da manhã. Fui para Caxias, ainda pararam na ponte. Eu nunca tinha passado na ponte sobre o Tejo. E ameaçaram que mandavam-me lá para baixo, mas isso eu sabia que era só conversa. Aquelas coisas logo para começar a meter medo e tal. Né? Depois cheguei a Caxias, estive lá. Claro, fiquei lá de noite, né? No Reduto Sul. Algemado, não me tiraram as algemas. O grupo que me foi prender, aquela equipa, desapareceu. Ficaram lá outros tipos a tomar conta de mim. E de manhã chegou alguns dos tipos que me prenderam. Depois começou ali uma série engraçada, porque havia um tipo pequenino, mais tarde, só depois, quando deixei de estar na tortura, é que vinha saber o nome daquela gente. Um gajo pequenino chamado Alípio, que era assim uma espécie de divertimento dos outros PIDs. Era pequenino, mas muito traquinas, assim, toda coisa. Tudo mal sai para os seus 20 e tal anos, 30 anos, dentro daquela. Aquilo, no fundo, era quase tudo gente que tinham sido furriéis na tropa. Era dessa gente que a PIDE estava ultimamente recrutando, acabando com aqueles PIDs velhos, brutamontes, gajos assim, já até arranjavam aquela malta já mais soft. E então, eu estava algemado, com as mãos atrás, né? E não dizia nada. E o gajo chegou ali, começou a... Os outros PIDs rodearam-me, eram mais uns 3, com aquele eram 4, rodearam-me. E olhavam para o gajo, ele olhava para mim, o gajo crescia, quer dizer, queria fazer mais alto qualquer, e crescia, e chamava-me tudo, e filha da puta, e sou terrorista, sou bandido. E eu não lhe ligava nenhuma. Não ligava nenhuma, e o gajo deu-me um pontapé aqui de lado, levantou o pé, deu-me um pontapé, depois ia para dar outro, eu dei um sapanão, ele caiu. O gajo caiu, os outros partaram-se a rirem, e eu não tinha percebido porque ele excitava-se a bater. Começou-me a bater, e eu apercebi-me daquilo, digo, olha, é por causa disto é que os outros deixam o pequenino estar aqui a bater. Bom, passado mais um bocado, tiraram-me as algemas, veio então os inspectores propriamente ditos, penso que era o Santos Costa, que mais tarde vinha a saber que era o Santos Costa, e um bexigoso, que era o Inácio Afonso, 2 chefes de brigada.
Começaram o interrogatório, mas eu não dizia nada, não dizia quem era, não, o meu nome é esse, está aí, acabou. Eu a primeira vez tive 31 dias e 31 noites, primeira vez. Já, quer dizer, é uma coisa simplesmente inacreditável. Ao 14º dia deitaram-me na casa de banho, foram buscar um colchão, para que o meu amigo, quando foi preso, aquele que tinha fugido comigo de Espanha, que acabou por ser preso, quando foi preso, para ele me ver deitado. Como, aliás, me levaram depois para eu ir ver que ele tinha sido preso. Saíram comigo para o corredor, taparam a boca, abriram um postigozinho para eu verem. Estava numa posição em que o postigo eu conseguia vê-lo. A gente está de pé, sempre de pé, não é? Lógico. Os pisos vão mudando com alguma frequência. Primeiro mudavam aí 4 em 4 horas. Mas depois, à medida que iam passando os dias e as noites, já mudavam com menos horas. Às vezes, normalmente, durante a noite, ficava um pido a tomar conta de mim. Já a partir do 14º, 15º dia. Mas até aí era espancado quase diariamente, várias vezes ao dia. Porque eles ficavam enraivecidos de não dizerem onde é que estava o Palma. Porque eles queriam saber do meu amigo, mas o problema deles, não queriam cá saber de mais nada, era o Palma que eles queriam. E eles tiveram o pressentimento que, através de mim, conseguiam chegar ao Palma. Até pelo comportamento da gente na cadeia. Mas eles também, quer dizer, não tinham bem a certeza. O ser humano não faz ideia. Eu pesava 52 quilos, o ser humano não faz ideia da capacidade que tem de resistência. É uma coisa... Eu interrogava-me a cada momento desse pacto. Pode parecer mentira, mas eu a cada momento interrogava-me como é que era possível. Um ser humano, no fim já da resistência, ainda tem mais resistência. Porque ao fim do 3º dia, aconteceu-me um fenómeno, e penso que acontece a todos. A sala onde você está muda de cor. Fica assim uma espécie de uma neblina. No meu caso era verde. E começamos a ter alucinações a partir dessa altura. E de vez em quando eu via pessoas na parede serem esmagadas por máquinas. Como eu, de miúdo, tinha pavor. Eu hoje relaciono as coisas assim. Como eu tinha pavor às correias, sei lá, das máquinas. Já deve ter visto máquinas que têm as correias helicoidais. Eu, de miúdo, como comecei a trabalhar muito cedo, passava junto àquelas máquinas, eu aterrorizava-me de ver aquelas correias todas ali, imaginava sempre, se eu cair ali, fico desfeito. E eu tinha um medo horrível de correias e de rodas dentadas, porque nas barragens morria muita gente. Nestas circunstâncias, aquilo para mim era um pavor que me ficou ligado. E então, nas alucinações, eu via amigos meus a serem esmagados através da parede. Eu ia à parede e mandava as mãos, para ver se conseguia parar as máquinas, aquela aflição. Mas isso não acontecia sempre. Umas vezes era isso, outra vez começava a haver saídas tomadas. Havia umas tomadas em cada parede. Começava a sair gás, eu com aquele horror, que os gases juntavam-se e na minha cabeça aquilo ia explodir. Eu andava ali, tupa, batia com o pé no chão e aquilo afastava-se. Tinha uma vaga ideia de que os PIDs estavam atentos àquilo, porque nós não estamos completamente noutro mundo, estamos noutro mundo, mas há um mínimo de sensações que a gente tem, que estamos a ser observados, que aquilo que nos está a acontecer parece incrível. O nosso organismo reage. A partir de uma certa altura, aí do 7º dia, começo a ter umas coisas que é uma espécie de um murro no estômago. Não é um murro, é uma cólica que dá que avançamos de cabeça contra a parede, sem a gente querer. E sabemos que aquilo nos vai acontecer. Quer dizer, você está aqui neste sítio, arranca direito à parede e bate com a cabeça na parede. Sem quererem, mas sabe que aquilo vai acontecer. 1, 2, 3, até que chegou a um ponto. Os próprios PIDs tinham a noção disso, bloqueavam. Quando estavam presentes, eles sabiam que aquilo que ia acontecer, porque a experiência deles era superior à minha, né? Que eles já deviam ter visto aquilo acontecer a outros presos. Bom, eu batia com a cabeça nas paredes. De vez em quando levava grandes tareias, porque eles queriam saber à viva força
onde é que estava o Paulo Inácio, né? Pronto, que era o que os motivava. Não era cá bombas, nem queriam saber de pistolas, nem nada disso, não queriam saber. Era só o Paulo Inácio que eles queriam saber. Depois de ter estado esses 31 dias, levaram-me para o Reduto Norte. Estive lá 4 dias. Cheguei ao Reduto Norte, eu já não conseguia quase andar, entregaram-me aos guardas prisionais e eles é que me levaram para a cela de Rojo. Porque ao fim de 31 dias eu já não me conseguia, mas quer dizer, estava todo inchado. Os meus sapatos eram sapatos de cordões. E então só tinha os dedos dos pés, aqui as unhas é que eram do tamanho normal, porque o resto era tudo muito inchado. Depois tive 4 dias no Reduto Norte, depois vim mais 6 dias para baixo, e 6 noites. Quase que me atrevo a dizer que custaram-me mais esses 6 dias e 6 noites do que os 31, porque eu quando cheguei aos 18 a 9 dias comecei a contar ao contrário. Porque mesmo eu fazia as contas de que não tinha sentido o que me estavam a fazer de me manterem ali aquele tempo todo só por causa do Paulo Inácio, que era uma coisa que eles viram que eu nunca os poderia conduzir ao Paulo Inácio. Acontece o mesmo, espancamentos, estar de pé. Entretanto, deram-me cabo deste joelho, porque com os espancamentos, com o chicote, este joelho foi para o lado e teve que ir lá um médico tratar-me disto e pôr o joelho no sítio. Outra vez, também foi lá o médico, porque... Mas sempre lá na Reduto Sul, onde eram os interrogatórios. Outra vez, havia lá um PID que eu tinha-lhe um ódio tão grande, tão grande, tão grande. Era um alentejano, tinha pronúncia alentejana, e eu tinha-lhe um ódio especial, porque sou alentejano, e depois ainda por cima havia palavras que ele dizia que são utilizadas na minha zona. Na minha zona. Eu tinha-lhe um ódio muito grande, porque o gajo, quando estava a tomar conta de mim, andava sempre atrás de mim e estava constantemente a dar-me toques aqui no tornozelo. Usavam sapatos com um tacão muito alto, era muito mal vestido, era um tipo que tentava ser bem engravatado, mas vestia umas calças muito largas, mas curtas, quer dizer, ficava sempre um bocado da perna à mostra. E quando podia atrás de mim, vinha atrás de mim, batia-me, parecia nas orelhas, não é? Fazia assim e parecia que ia estalando a cabeça, não é? A uma altura bem para fazer isso, deitei-lhe a mão ao gasganete, estava com um ódio tão grande, que ele caiu debaixo de mim, eu nunca mais o larguei. Dei tanta porrada que fiquei em cima dele, que ele gritava, que os outros pisos vieram das outras celas a correrem, abre portas aqui, não sabiam onde é que se gritava, quando chegaram ao pé de mim não me conseguiram arrancar do gás, tiveram que me bater com a cadeira nas costas, deslocaram-me aqui o ombro, fiquei todo empenado. Foi a segunda vez que fiquei também à rasca. Mas eu não me importava com isso, porque há uma questão que é a seguinte, a tortura física até nem custa tanto como se possa imaginar. Para quem dizer isto é, quer dizer, é quase criminoso, não é? Mas quando você está fazendo isto porque tem um objetivo, tem um ideal, não lhe custa tanto, não lhe custa, sabe que, até porque está à partida, está a contar com isso. Eu, quando fui preso, estava a contar com isso. Eu, quando fui preso, estava a contar que me acontecesse tudo. E o meu problema todo da tortura também era o seguinte, eu tinha sido preso com 11 folhas de serrote. Só eu e o meu chefe, que estava preso em Espanha, é que sabíamos. Porque em França fomos comprar uns sapatos novos para mim, tinha que ser com cordões porque teve que levar duas, como é que se diz, 2 palmilhas, né? Que tinha as folhas lá dentro, não sei porque é que eram 11, mas numa palmilha coube 6 e noutra coube 5. E como o pai dele era sapateiro, ele desmontou-me os sapatos, a parte de dentro, colou aquilo e depois colou aquela parte da marca dos sapatos por cima. E tinha que ser de cordões, porque eu não usava sapatos de cordões, porque assim dava para jeito para ajustarem. Para ajustar, porque os sapatos ficaram mais altos. Senão teriam que ser sapatos muito compridos para ter aquela altura. Fui preso com as folhas de serrote. Fui preso com elas e os PIDs nunca souberam, porque mesmo quando eu estava descalço na sala de interrogatório, tinha que estar sempre com o olho nos sapatos. Porque, entretanto, houve um que começou a descolar-se a palmilha. Porque quando eu fugi de Espanha, tive que passar um rio,
mesmo com os sapatos e tudo. Mas é claro, secaram, mas apesar de tudo começou a descolar. E o meu terror todo não era que descobrissem as minhas, é que ao descobrir as minhas, também iam descobrir as do outro que estava em Espanha. E já que tinha tido tanto trabalho a ter as folhas de serrote comigo, né? Mantive-as. Tanto é que quando o Paulo Inácio foi preso, depois já aí para volta, sim, ainda foi fevereiro, março, consegui comunicar-lhe através de uma mensagem que tinha 11 folhas de serrote comigo, né? Que era para a gente, pronto, contar com elas, mas tínhamos lá aquilo lá dentro da cadeia. E ele, mais tarde, até numa entrevista que dá à saída da cadeia, ele explica isso. Se foi ao Expresso, não, que ele na altura disse isso. Depois tive aqueles 6 dias, outra vez, voltei para cima, 2 dias, vim para baixo, mais 4 dias e 4 noites. Outra vez de tortura de sono. Fui para cima 2 dias, vim para baixo, outros 2 dias. Pronto, e depois ali ia e vinha todos os dias. Acabou-se o dia e noite, ia e vinha todos os dias. Havia dias que só me largavam ali, tinha um tipo a tomar conta de mim, não acontecia nada. E depois só tive mais uma semana, eu tive sempre acompanhado, eu sou daquelas pessoas, posso dizer que nunca tive em isolamento, tive quase sempre companhia. Porque depois foi mais ou menos uma semana para baixo e para cima, prenderam o Palma, pronto, largaram-me. O Palma foi preso 2 meses depois de mim. E um dia chego lá abaixo, do Reduto Sul, chego ao do Reduto Norte, chego ao Reduto Sul, já não me fizeram ir para as salas de tortura, meteram-me na sala dos inspectores. Quando eu entrei, vi uma fotografia muito grande do Che Guevara em cima da mesa, vi o casaco do Paulo Inácio pendurado na cadeira, ali uma série de... um casaco, toda a gente conhecia o casaco dele. Vi ali uma série de malas e coisas assim. Vi uns binóculos meus que eu tinha dado ao luar, que eu tinha comprado no Luxemburgo. Uns binóculos de grande alcance que eu tinha comprado lá, um velho. Um ex-nazi que tinha aquilo, eu comprei aquilo. E aquilo vinha na bagagem da malta, que foi presa com o Palma. Eu estava numa cela com o Saldanha Sanches, com o moço que era o Álvaro Pato, com mais 2 companheiros do meu processo. E então, à noite, no dia 25, às 5 da tarde, ouvimos alguém gritar que tinha havido um golpe militar. Não percebemos bem, mas foi gritado à janela. E a janela tinha que gritar muito para fora, para o eco poderem. Alguém gritou. E nós, de facto, tínhamos-nos apercebido que os guardas não tinham sido mudados. Tinham sido mudados. No outro dia de manhã, os guardas não foram mudados e havia uma fulana que era da minha organização que era para ter ido a uma consulta médica e não foi. E foi transmitida através das paredes, que nós tínhamos um sistema de comunicações através das paredes, por toques, que tinha uma quadrícula que era fácil de desenrolar aquilo. E tínhamos sabido que ela não tinha ido ao médico, não tinha ido ao médico. Não nos trouxeram os jornais, porque os guardas prisionais traziam-nos os jornais todos os dias, os que a gente assinava, né? Que a gente pedia. E notamos que eles não tinham sido substituídos. Quando a gente soube daquilo, espera aí, há aqui qualquer coisa. Alguém tinha ido transmitir através do claxon de um carro na estrada, passa em frente a Caxias. Alguém tinha de transmitir para o nosso código, né? Que tinha havido um golpe militar e não sei o quê. O Saldanha Sanches chamou um guarda, o gajo veio, olha lá, você tem um rádio, não tem? O guarda, sou doutor, e sabe, eu tenho a minha família. Começamos logo a ver o gajo a encolher-se todo, o guarda já estava à rasca, né? Sou doutor para aqui, sou doutor para ali. E pronto, e a gente, entretanto, ficou a saber, a partir daí. No outro dia, saímos de manhã para a rua, porque chegou lá um oficial que mandou abrir as salas, neste caso eram salas. E eu já não me tinha vestido durante a noite, estava vestido, não me tinha despido. E o guarda abriu a porta, os militares apareceram todos e tal. Um assim rapou assim de um comunicado assim tipo
ai, como é que se diz lá, papiro, né? Ao fim de 13 anos de guerra, ninguém ligou ao que eu estava a dizer. Mas o homem todo compenetrado, todo nervoso, nunca tinha visto presos políticos, eu imagino. O nervoso do militar, né? Ele olhar para a gente e depois perguntou assim, onde é que é a sala do Paulo Inácio? Eu disse, olha, aí a sala número 4, aí ao lado. A gente estava na 1, depois havia a 2, a 3 e havia a 4. E eles iam à procura dele, iam todos entusiasmados à procura dele. Mandaram-nos sair, a gente saiu, eu fui o primeiro a sair, depois a malta da minha sala veio saindo e tal. Mas, entretanto, isto às 8 da manhã, às 9 da manhã, mandaram a gente a recolher todos, porque havia, entretanto, um conflito entre o Spínola e o movimento das Forças Armadas, porque o Spínola não queria que a gente saísse. E quem tinha ido tomar conta de Caxias tinha sido os paraquedistas. Mas, entretanto, alguém do MFA mandou os fuzileiros irem para lá. Não tendo confiança nos paraquedistas, chegaram os fuzileiros. Pois aquilo ali estava muito complicado, fuzileiros contra paraquedistas, a coisa estava manhosa. Mas depois lá se entenderam, o tipo dos fuzileiros que nos tinha mandado sair, o oficial, pediu-nos para entrarmos outra vez, pedimos para ficarmos todos juntos, o nosso lado direito da cadeia. Ficamos de portas abertas, depois juntámos-nos todos numa sala. Entretanto, durante o dia, foi chegando advogados, conversa daqui, conversa dali. E iam-nos contando o que é que estava passando, não é? Porque, de facto, o Spínola inicialmente não queria que saíssem os tipos da Luare, da ARA e das Brigadas Revolucionárias. Depois, já podiam sair todos, menos o Paulo Inácio. E eu não sei a que propósito, o arquiteto, o arquiteto que morreu aqui há 3 anos, como é que ele chamava? O Titão Pereira. Também não percebemos bem porquê, já podia sair tudo, mas entretanto nós íamos insistindo que não queríamos sair ninguém, ou todos ou não saía ninguém. Pronto, é lógico. Até que por volta da meia-noite, mais ou menos, concluíram que saíamos todos. Pronto, e depois fomos saindo assim aos pecados, não foi tudo ao mesmo tempo.